Você já ouviu falar na dualidade que nós temos na vida? Hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferente. Vocês estão em um lugar diferente, trouxe vocês para minha casa. Aqui é o nosso estúdio. O Guilherme ele utiliza para fazer os conteúdos dele. E hoje, como é um papo mais reflexivo, eu quis fazer aqui em casa mesmo. E então, sejam muito bem-vindas. E se você não me conhece, meu nome é Vitória Guedes. Durante 8 anos eu tive uma relação com a depressão. Foram anos bem difíceis. Eu não conseguia enxergar o futuro, eu não conseguia enxergar uma saída. Tudo era muito escuro e nesse ano eu consegui ressignificar. Eu estudei psicologia durante 3 anos na Unip, no Carrão. E como eu digo para meus amigos, eu saí da psicologia, mas a psicologia não saiu de mim. Então nos meus vídeos sempre terá um pouquinho de psicologia, afinal a psicologia ela está em tudo. Hoje nós vamos falar sobre uma reflexão que eu tive. Ontem foi um dia que eu não estava me sentindo bem. E por eu não estar me sentindo bem, eu fiquei, meu Deus. Eu tô esse tempo todo fazendo vídeos, falando para as pessoas da questão de ressignificar, da importância dela. E eu não estou me sentindo bem? Como assim, cara? Porque eu passei muito tempo nesse sentimento de não estar bem. Tanto que eu tive momentos em que eu estava anestesiada. Eu estava até conversando com meu marido referente a um desses momentos. E teve uma época que eu quis ir pro Hop Hari, pra ir nos brinquedos, pra poder sentir alguma coisa, porque eu não estava sentindo nada. Eu literalmente estava me sentindo anestesiada. E ontem eu não estava me sentindo bem. E eu fiquei com medo de ter todo esse sentimento de novo. Porque eu passei dias tão bons de conseguir pensar em coisas positivas. Porque como eu sempre digo com meus amigos, o sofrimento ele acaba sendo um vício. Mas aí hoje eu já consegui ter um pensamento diferente. E entender que é realmente aquela frase, e que eu já até falei pra vocês. Tá tudo bem não estar bem todos os dias. E a gente precisa ter isso conosco. Porque a gente não precisa ficar preso nisso de que eu preciso estar bem todos os dias, de mostrar que eu sou forte o tempo todo, porque eu não sou. Eu sou feita de carne e meu coração tá aqui pra sangrar. O Neto do Síntese lançou uma música que, mano, eu parei pra escutar. E foi como sempre, né? O Neto e o Eduardo, o Léo, que Deus o tenha, eles sempre trazem líricas que tocam na alma. E essa música se chama Pulsão de Morte, que tá ligado à psicologia de Freud, em que ele fala sobre a pulsão de morte e a pulsão de vida. Ele fez até uma alegoria com o grego, que é o Eros, que seria essa pulsão de vida, refere-se ao deus grego do amor. Gatas, eu peço perdão, eu passei o vídeo todo falando Thanatos, mas a forma correta de se pronunciar é Thanatos, com acento. Mas vamos continuar. E no grego é como se fosse a guerra, sabe? De trazer esse lado ruim mesmo. E a gente tem que entender que tem que haver um equilíbrio, né? Tem um termo dentro da psicologia que fala sobre esse equilíbrio econômico para a gente conseguir manter essa parte do Eros, da pulsão de vida, e também do Thanatos, que é a pulsão de morte. E quando uma está muito elevada, no caso da pulsão de morte, é o que acaba se manifestando na depressão. Porque tudo fica muito lá embaixo. E a gente não consegue ter um pensamento de esperança. É tudo muito escuro. Dentro desses conceitos, para que fique mais claro para vocês, a pulsão, ela é uma energia psíquica. Então, quando essa energia ela tá muito focada pro Thanatos, tende a se manifestar com a depressão, que foi o que aconteceu no meu caso. E essa música do Neto veio com tudo, porque ele tem passado momentos difíceis e ele conseguiu trazer dentro da linha isso. Eu anotei algumas partes. A princípio eu vim pra cá pra poder criar um roteiro que eu gravo de sábado e hoje é sexta. Que horas são? Sexta, não é mais sexta, agora é meia-noite, sábado.
E eu vim pra cá pra escrever roteiro e acabei preparando pra ligar a câmera e vim falar com vocês de um formato diferente. E vocês estão acostumados de me ver com um estilo diferente, mas esse estilo aqui é o que eu me sinto mais confortável. E que, na verdade, eu gosto dos dois. Eu gosto de me vestir da forma que vocês me veem, mas eu também gosto de me vestir assim, que é uma forma que eu me sinto extremamente confortável. E hoje tá friozinho, então caiu muito bem. E aí eu comecei a ouvir a música. Eu escutei a música mais de uma vez. E tá surreal, tudo. A letra, a produção, a equipe toda tá de parabéns, tá? Surreal. Eu anotei algumas partes da música, alguns trechos. A primeira, ele fala pra firmar no ponto, né? E esse firmar no ponto é você conseguir firmar numa direção. Porque quando a gente se encontra nesse sentimento de que não tá nada bem, que a gente não consegue enxergar de uma outra maneira, com uma ótica diferente, de a gente parar, respirar e entender que tem que voltar para a direção. Tá tudo bem se sentir assim, é necessário, o ser humano precisa desse equilíbrio. Então, firmar na direção. Tem esses momentos, ontem eu chorei. Se você também tiver esse momento e precisar chorar, chore. Não tem problema nenhum. O choro, ele liberta. Uma das coisas que eu também gosto de fazer nesses momentos é escrever. A escrita, ela sempre esteve presente na minha vida. Eu gosto de escrever poemas e é uma forma de expressão. Escrever poemas, assim como tem pessoas que escrevem música ou que levam isso para uma pintura, para um desenho. A arte em si é uma manifestação do que nós sentimos. Então, essa primeira parte, pra gente parar e voltar para a direção. Teve uma outra parte que ele fala, tipo, você não é o pá. Você não é o pau, todo sou da cura. Babilão caindo, eu queimando junto. Na fase que a mente é o lugar. Que tá sempre falando pra ter uma vida boa, de gratidão. E aí isso se trouxe com o que eu pensei ontem. Que eu falei, cara, eu tô falando sobre isso, mas eu tô me sentindo assim. E é normal, tá tudo bem. E quando essa voz vem também, é o que eu já expliquei em outro vídeo. Se você não assistiu, vai lá assistir, em que eu explico o conceito da autocrítica, que é essa voz que a gente fica ouvindo, que ela está ligada ao conceito do superego de Freud. Então, quando a gente começa a pensar, mas e aí? Você não é o pá? Ou você não é a pá que tá aí falando sobre enxergar e ressignificar e tá se sentindo assim? Sim, eu estou. Que isso faz parte. E como a Adler disse, que foi no meu último vídeo, né? Pra gente não ficar preso só na causa e não se afundar somente nisso. E voltar para essa direção mesmo de que na escuridão ela tá aqui para existir luz, né? Então tem uma parte que é a música e clipe, gente, tá sensacional. Em que ele tá no escuro e tem uma fogueira. Na minha visão, representa que mesmo na escuridão ainda tem uma chama. Yeah, chegou o dia de boa vida em ordem. Então acorda e sacode. E depois eu vou mostrar pra vocês a minha tatuagem, que agora eu tô de blusa, eu não vou conseguir mostrar. Mas dentro desse contexto, eu parei pra refletir, né, nessa questão. E aí me veio também sobre a sombra de Carl Jung. E de como ele fala da persona também, né? A persona é a máscara que a gente cria do nosso eu ideal para a sociedade. Então, nessa minha tatuagem tem a representação de um rosto sorrindo e atrás de um rosto gritando em desespero. Que é isso que o Neto também trouxe nessa música, do grito que ele dá, dessa expressão que a nossa alma às vezes ela pede pra gente trazer e que ela é muito necessária. O Neto aí, ele mostrou pra gente que a vulnerabilidade também é força. Ainda tem esperança pro louco igual eu! A minha tatuagem, ela representa isso. Essa persona que a gente cria de parecer que tá tudo bem, eu estou bem, quando alguém pergunta, você tá bem? Eu tô ótima. Mas aí, na verdade, você tá um caco por dentro. Tanto que eu tenho duas tatuagens. Essa, e eu tenho uma na canela que é bem parecida, só que o rosto de trás, ele tá com aspectos de quebrado, que é a forma de representar o que eu sentia, de que por fora parece que tá tudo bem, mas que na verdade por dentro eu estava me sentindo destruída naquele momento. Eu fui dar uma pesquisada sobre Eros e Thanatos e eu vi uma obra, que é essa daqui,
E abaixo tem um texto em que ele fala que nós experimentamos a felicidade apenas porque conhecemos o desespero. É uma grande dicotomia que separa a luz da escuridão. Então, gente, a vida ela é realmente essa dualidade, né? Esse yin yang. A questão de que existe a escuridão, sim, mas também existe a luz. Voltando para a sombra, é necessário a gente reconhecer que existe sombra também e aceitar ela sem se assustar, mas também não permitir com que ela fique por muito tempo. É o que acontece quando nós estamos em um estado depressivo, que foi o que aconteceu no meu caso. Essa sombra ela esteve comigo por muito tempo. Eu digo que eu tive o diagnóstico 8 anos atrás, mas antes disso eu já conhecia ela, depois que ela foi se apresentando mais pra mim. E esse vídeo, na verdade, ele é um lembrete, que às vezes a gente só fala, né? Tá tudo bem, não estar bem todos os dias, mas eu trago esse vídeo como um lembrete de que realmente é isso. Essa frase, ela é clichê, mas é realmente isso. E nos dias que você não estiver bem, tem esse momento necessário a gente parar, refletir, sofrer, para depois a gente voltar. A gente só não pode ficar preso nele. Bom, você achou que nesse vídeo não ia ter dicas práticas, né? Mas vai ter sim, que faz parte aqui dos nossos vídeos. Então vamos para as dicas práticas. Faça algo que te lembre que você está viva. Coloque uma música, dance, mexa o seu corpo, sinta a vida. Crie algo, mesmo que seja simples. Pode ser na criação de um poema, pode ser num desenho, momentos em que a gente chama de estado de fluxo, em que a gente para criar algo. Mesmo que seja simples, mas que deixe a gente com foco naquilo. E às vezes pode sair até coisas muito boas por aí, hein? Conecte-se com alguém que te escute. Seja com seu companheiro ou companheira, com seu amigo ou amiga, ou com um psicólogo ou com a sua psicóloga. Mas coloque para fora, não só na escrita, mas também externalize isso com a sua voz. Freud dizia que a cura está na fala, não prenda. Quando necessário, fale também. Relembre quem você já foi antes da dor, ou em momentos em que você não estava com a dor. Se necessário, pegue fotos para que você possa voltar naquele momento e lembrar quem você é na sua essência. Tenha um momento também com a sua criança interior, quando necessário. Olhe para aquela criança e pensa. Tantas coisas que ela queria ter feito, que você já realizou. Você já parou para pensar? Às vezes nós almejamos tantas coisas grandes, como uma casa, um carro, mas nós esquecemos de valorizar os pequenos passos que quando a gente é criança a gente tem uma ótica diferente. Que tudo é muito maravilhoso. Tanto que, mudando de assunto um pouquinho, mas que ainda se encaixa, no meu último vídeo vocês viram que eu estava com um curativo no meu dedo. Eu cortei o meu dedo e praticamente eu fiquei uma semana com ele imóvel. E isso, quando a gente passa dos 20, a gente começa a ficar refletindo muito sobre a vida, né? E aí eu comecei a lembrar de quando você é criança. Quando você tem um pai, uma mãe, te mostra como você pode enxergar uma coisa boa disso. Exemplo, eu ter machucado meu dedo me fez entender a importância de cada parte do nosso corpo, como elas são interligadas uma com a outra, de valorizar o movimento, porque eu não estava conseguindo fazer isso antes. Isso também aconteceu quando eu tive abscesso na garganta, que eu não conseguia comer e nem engolia saliva. Depois que eu melhorei, eu comecei a agradecer a Deus todos os dias por conseguir comer, engolir o alimento. Então, pra gente conseguir olhar com essa outra ótica. Eu sei que às vezes nem sempre vai ser assim, mas é uma reprogramação que a gente tem que ficar fazendo do nosso cérebro o tempo todo. Cuide de você. Tenha momentos de autocuidado. Gente, quando eu não estou me sentindo bem e eu paro pra fazer uma skincare ou tomar um banho premium, é surreal de bom. Porque é o momento que a gente tá mais introspectiva, então que a gente para olhar mais pra gente e ter esse momento de cuidado, de atenção e presença. Fora que depois o resultado é bom, né? Você fez uma skincare, uma hidratação do seu cabelo, pro dia seguinte vai estar maravilhosa e com a autoestima melhor. Então, essa foi mais uma reflexão num cenário totalmente diferente. Aqui o som da rua vem
Muito bom também, gente, vocês perceberam. Mas é pra gente realmente entender que o Eros e o Thanatos, eles fazem parte da nossa vida e que tem que ter esse equilíbrio. E pra vocês verem que a vida, ela nem sempre vai ser tão perfeita quanto parece. Que é uma coisa também que a gente, por ficar tão preso nas redes sociais, acha que tudo é muito bonito. E na verdade não. A beleza, ela também existe nas imperfeições. Tanto que a gente vê isso na natureza, né? Em uma planta, quando as suas formas são irregulares, a beleza, ela existe dentro da imperfeição. E no meu outro vídeo, que eu falo sobre a coragem de não agradar, traz isso também. Da gente entender que nós somos da coragem de sermos imperfeitos, né? Se esse vídeo fez sentido pra você, e se você gostou, compartilhe com alguém que precisa ouvir também. Se inscreva. Até o próximo vídeo. Beijinhos.